Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos, bem-vindos à continuidade da ministração sobre o batismo. Estamos na sétima e última ministração. E o texto é 1 Coríntios 12, do verso 12 ao verso 31, e eu vou passar a leitura. Então diz a palavra a partir do verso 12: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos recebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, queridos, glória a Deus pela sua palavra, né? É maravilhoso poder ter a direção do Senhor para tudo que fazemos. E a palavra de Deus, ela não deixa nada sem ensino. Bem, a questão é que você está entrando para membro, né, para se tornar membro da igreja, porque isso acontece através do batismo, e você está até agora recebendo instruções ou informações, vamos dizer assim, iniciais, aquilo que se faz mais necessário para que você possa se entender como um membro desse corpo. Então, as coisas que Deus faz, Ele faz todas elas com perfeição. Então, ele diz aqui a respeito do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, cada um de nós. Então, ele fala que um corpo, ele pega o corpo para dar o exemplo do corpo de Cristo. Então, no nosso corpo, nós temos olhos, pés, ouvidos, nariz, né? Joelhos, pernas. Então, o corpo é composto de diversos membros. Então, o corpo de Cristo é semelhante, ou seja, existem uma enormidade de membros
e todos eles são necessários ao bom funcionamento do corpo. Quando a gente vem do mundo, normalmente dá valor àquelas pessoas que são mais expressivas, ou são mais bonitas fisicamente, ou financeiramente, ou são mais cultas. Bem, temos lá os nossos valores que fazem distinção de uns para com os outros. E este capítulo, ele trata exatamente de que somos todos iguais em valor para Deus. Ou seja, o preço que foi pago pela nossa vida, não existe diferença alguma entre um irmão e outro. Então ele vai expondo, né, que todos são de extrema importância e que todos receberam orientação de um mesmo Espírito, e como aqui está escrito com letra maiúscula, recebemos todos de um só Espírito, do Espírito de Deus. Então, se nós recebemos tudo do Espírito de Deus, logo, quem somos nós para dizer que temos algum valor especial? Não há isso. Todos recebemos, ou seja, não tenhamos. Muito bem. Então, há a questão dos dons. Então, Deus, ele trata aqui de como ele se utilizou da distribuição dos dons. Como é que Jesus escolheu distribuir os dons? Então, ele diz que ele distribuiu os melhores dons para aqueles que não tinham honra. Então, se uma pessoa, né, que tem um destaque por estas razões que eu disse anteriormente, e não, vamos dizer assim, em relação a um outro, então aquele outro ficaria sendo desonrado. Mas a sabedoria de Deus fez com que aquele que tinha menos honra, que tinha falta de honra, ou seja, que era menos valorizado, Deus deu os melhores dons para ele, para que ele também fosse honrado. Então, não há distinção no corpo de Cristo em relação a valor. Todos temos valor, todos somos importantes e ninguém é descartável. Aí tem aqueles que falam assim: mas se eu tivesse aquele dom, aí eu pertenceria ao corpo. Se eu não, porque eu não tenho tal dom, então eu não pertenço ao corpo. Então ele trata disso. Todos pertencem ao corpo quando recebem Jesus. Todos recebem capacitações sobrenaturais pela misericórdia e graça de Jesus. Então, todos pertencemos. Não adianta dizer, eu não pertenço. Pertence. Eu não sou de... Jesus escolheu. Então, aprenda uma coisa. Não podemos, em hipótese nenhuma, contestar, né, aquilo que o Senhor Jesus escolheu fazer. Porque a sua sabedoria, sabedoria de Jesus, né, é ilimitada, é inalcançável. Então não somos nós que vamos dizer para ele o que fazer. Bem, aqui ele pôs então desta forma para que todos tivéssemos valor. Ele fala daqueles, por exemplo, o nosso rosto, ele não precisa de uma cobertura, não precisa de roupa para cobrir, mas os órgãos outros, né, precisam. Então é aquele valor que a pessoa não tinha que nós vamos, né, valorizar, porque Cristo já o valorizou e nós vamos precisar dele. Então eu preciso do mais simples e o mais simples precisa de mim. Não há diferença. Então não é uma questão de nacionalidade, não é uma questão de cor, não é uma questão de altura. Ele diz aqui, pois todos nós, no verso 3, fomos batizados em um espírito, formando um corpo.
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, do Espírito Santo. Então não interessa se é judeu, se é, né, americano, se é australiano, não interessa nada disso. Somos de igual valor para o Senhor. Aí, depois, ele também explica que há funções diferentes. O corpo, né, tem os seus membros, mas as funções destes membros são distintas. Então, o Senhor, ele diz aqui no verso 28, que ele levantou para a formação da sua igreja, né, do seu corpo, ele colocou pessoas com autoridades distintas. Então vamos lá. Valores, somos todos iguais. Mas autoridades, há uma distinção. Então vamos lá. Verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então qual é a autoridade máxima que se alcança na igreja? Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. E em terceiro, doutores, que são aqueles que ensinam. Depois, milagres. Veja que ensinar é mais importante do que fazer milagres. Depois, dons de curar. Então, veja, dom de curar vem depois. Socorros, que é ajuda. Governos, que é administração. E variedade de línguas. Então, as línguas, elas vêm por último. Então diz, porventura são todos apóstolos? De jeito nenhum. O objetivo destas separações, destas autoridades distintas é com vistas ao aperfeiçoamento da igreja. Então todos estes, né, capacitados de uma forma diferente, o objetivo é fazer com que a igreja seja instruída e dirigida, né, segundo o Espírito Santo. Então, estes foram levantados para isto. Então, se faz necessário também, às vezes, eu gostaria de ter um outro dom. Maravilha, isso não é impedido. Ele está aqui no verso 31, diz. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele fala dos dons, fala de profetizar, mas este caminho mais excelente, o melhor caminho que existe em toda vida cristã é o amor. Você pode ter as capacitações, ter os dons, falar, como ele vai falar no capítulo 13 e depois no 14. Você pode ter os melhores dons, etc., falar línguas, saber as línguas, os idiomas, as línguas dos anjos, os idiomas e de todas as nações, né? Mas se você não tiver amor, está tudo perdido. Para nada serve. Então, o amor é o melhor dom. A melhor coisa que existe numa igreja é o amor. Amém? Então, olha só. Vamos encerrar por aqui o ensino. Lógico que você vai ter depois, por toda sua vida na igreja, sendo instruído nas pregações e muito mais instruções você receberá. Mas agora nós vamos passar algumas orientações e o próximo vídeo será um vídeo que faremos para ver se você está apto para o batismo em termos de conhecimento. Muito bem. Vamos falar primeiro das bênçãos do batismo. Então, a primeira bênção que você já recebe por ser batizado é que você se une à igreja. Você faz parte da igreja. Né? Pelo batismo, você é membro. Então, você vai constar, vamos dizer assim, da membresia daquela comunidade, daquela congregação ou daquela igreja local.
Acontece, talvez, são casos raros, mas desculpe ainda. Então, vai participar da ceia, se une à igreja como corpo de Cristo e recebe, então, facilidade para ser batizado no Espírito Santo. Essas três bênçãos certamente são concedidas no batismo, né? Informações sobre situações especiais ou situações em particular. Tem pessoas que foram batizadas no passado, mas elas não têm muita convicção de que aquele batismo ele é válido, ou não tinha conhecimento direito, ou foi, como dizem por aí, recebeu um banho de água, então não tinha convicção do que estava fazendo. Não se sente segura sobre o batismo. Então, neste caso, admite-se reafirmar o batismo, então a pessoa passa pelo batismo de novo, mas como reafirmação do batismo realizado. Outras situações, como situações de fumar, situações conjugais anormais, o normal é casado e tal, não apenas no civil, mas na igreja. Então, estas coisas que são, vamos dizer assim, você tem em particular, você deve conversar com o pastor ou com aquele que está responsável pelo seu batismo. Com relação à nossa igreja, nós vamos pedir para você que você deve preencher uma ficha de novo membro, e trazer 2 fotos 3x4 para que nós possamos fazer a identificação dos membros, né, e fazer o cadastro na secretaria da igreja. No dia do batismo, você deve levar uma troca de roupa sobressalente para usar após o batismo. As suas roupas vão ser molhadas naturalmente e você deve ter uma troca, assim, uma roupa para sair então depois do batismo. No momento em que você for entrar para ser batizado, que você for entrar nas águas, seja no tanque batismal, seja no rio, seja no mar, seja onde for, deve entrar orando para que seja batizado no Espírito Santo, pedindo ao Senhor para ser batizado no Espírito Santo, pois Jesus também entrou orando. Amém? Então, estamos aqui encerrando a 7ª ministração e depois, como dissemos, vamos fazer um questionário para ver se realmente você ouviu, está entendendo ou se precisa de mais alguma orientação para poder, né, realizar este batismo de uma forma que honre o Senhor, que você vá totalmente instruído e assim estar tudo em paz. Vamos orar? Amado Deus e Pai, louvamos a Ti por cada vida, Senhor Deus, que recebe o Senhor como Salvador e que também, ó Senhor Deus, quer fazer todas as coisas de forma zelosa e quer, ó Deus, se preparar, entender o que significa o batismo, assim como estes que participaram até agora. Eu peço que o Teu Santo Espírito batize, quer dizer, Jesus batize com o Espírito Santo, e assim dando capacitações, e que seja uma vida totalmente nova, como fala a tua palavra. Abençoamos estas vidas, nos alegramos com elas e declaramos que são bem-vindas ao corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém, e fique com Deus.